Olá pessoal, tudo bem? Oi, Christian, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando do desafio. Oi, Ivan. Oi, Christian, tudo bem? Cardoso. Bom dia, bom domingo pra vocês. Olha, eu tô aqui, né? Tentando fazer alguma ginástica. Bom dia. Hoje a gente vai continuar falando do desafio. Não deu pra eu fazer o Periscope desde quarta, então a gente vai retomar algumas frases. Bom dia. Depois, como prometido, vou ensinar algumas palavras em sueco pra vocês. Né? Christian, não é o momento para esse tipo de pergunta. A gente tá falando do desafio inglês fácil e rápido. Depois eu respondo, tá? A gente vai falar sobre as frases que a gente eu tinha passado para vocês, né? A gente tinha falado don't change for anybody, tá bom, Christian? Stop, aí eu passei a frase 11 para vocês. Best dreams happens when we are awake, né? Oi, Wagner, tudo bem? Hi, everyone. Oi, Ricardo, tudo bom com você? Então, a gente vai falar os melhores sonhos acontecem quando a gente está acordado. Best dreams happens when we are awake. Bom dia, Wagner. Essa é uma frase que é legal. Bom dia, bom dia. Essa é uma frase legal para vocês se lembrarem, né? Oi, Dani, tudo bem? Deixa eu beber uma água aqui, que hoje tá super seco aqui, gente. Então, best dreams happen when we are awake. Legal, Wagner. Obrigada por convidar os seguidores. You're lazy, Ricardo. Todo mundo né? Domingo parece que a gente tá num modo mais lento. Vocês já repararam, assim? Até eu. Eu tô num modo mais lento. Christian, você não speak English, mas você deveria aprender alguma coisa. Tem várias formas de você aprender. Modo avião, exatamente, Dani. Domingo a gente tá no modo avião. Então, uma das frases foi bad things happens when the best dreams happen when we are awake. Tá vendo? Até eu tô esquecendo as frases, não dá, né, gente? Essa frase é muito legal de vocês aprenderem. Né? Hello, Miguel, porque muita gente está nessa luta no dia a dia, exatamente, modo silencioso mesmo. Então, a gente aprende algumas frases e a gente usa essas frases, é uma forma de aprender inglês, né? Eu tô lançando esse desafio, gente, é para vocês aprenderem as frases, usarem no dia a dia de vocês, é uma forma de vocês não esquecerem palavras, usarem, né? Muitas vezes, quando você... legal, Wagner, a 14 deixa eu ver aqui, eu tenho que até olhar, né, o número. A 14 é o de hoje, né? I know I can do this, né? Eu sei que eu posso fazer isso. Então, quando a gente, por exemplo, vai dar um seminário, vai fazer uma prova... legal, Ricardo. Alemão e francês. Muito legal você... Eu tô pensando em fazer inclusive eu vou lançar um curso para as pessoas que vão viajar para a França aprenderem algumas frases, algumas coisas que elas possam usar lá, entendeu? É uma frase por dia também, que eu acho que vai ser bem bacana para muita gente já me falou que vai para Paris, vai para a França, aquela viagem dos sonhos e, cara... fica muito perdido, não fala nada. E francês não é tão complicado assim, né? Dá pra aprender alguma coisa. Exatamente. Isso aí, Ricardo. Então eu vou lançar esse curso, eu já vou gravar essa semana. O outro curso de 60 dias, amanhã eu já vou lançar, já vou colocar no YouTube as 3 primeiras aulas, né? Técnicas para aprender inglês. E eu vou lançar esse curso também de frases que as pessoas podem usar em situações de turismo na França, que eu acho que é bem bacana a gente aprender algumas frases, né? Então, a gente estava vendo, né? The best dreams happen when we are awake or when you are awake, né? Então, os melhores sonhos acontecem quando a gente está acordado. Então, esse é muito legal de vocês lembrarem dessas frases no dia a dia de vocês. Então, é uma forma de vocês conseguirem aprender o vocabulário, porque o primeiro passo para você aprender uma língua, gente, é aprender vocabulário, aprender o significado das palavras.
E aí depois você vai vendo gramática, você vai vendo outras coisas que vão ajustando, vão lapidando a língua que você está aprendendo. Mas primeiro é vocabulário. Se você não sabe o significado de nada, é muito complicado. Então eu tô lançando esse desafio exatamente para que vocês possam aprender essas frases e usar no dia a dia, entendeu? O chefe tá brigando com vocês lembram aquela frase em inglês, aí já é uma forma de vocês aprenderem, entendeu? Então, peguem esse desafio para vocês, aprendam as palavras, aprendam as frases. Talvez às vezes não dá para usar todas, porque às vezes são muitas, mas usem uma, usem outra, lembrem-se, né? Hoje eu vou ensinar vocês a falarem algumas palavras em sueco também, que vocês podem usar, né, no trânsito. Só que eu não vou falar muito o significado, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, senão a professora vai ficar com a imagem muito ruim, né? Aí a frase 13 foi... não, a frase 12 foi I can and I will, né? Por exemplo, vocês estão... Cara, vocês vão dar aquele seminário. Vocês estão nervosos. I can and I will. Eu posso e faço e vou fazer. Então, assim, são frases curtas. Que, cara, você vai lembrando dessas frases. Eu, por exemplo, quando eu assisto seriado... Alguns personagens são super engraçados. Eles falam algumas frases que a gente acaba se lembrando depois, a gente acaba usando. Por exemplo, tem o Two and a Half Men, eu não sei se vocês assistiram, que é 3 solteirões, né? Não, 2 solteirões e uma criança, depois essa criança cresce. Que o Charlie falava that ship is sailed, or that ship has sailed. Então eu gosto muito de usar, tipo Inês é morta, entendeu? Então é bem engraçado vocês usarem as frases em outras línguas no dia a dia de vocês. Vocês se divertem. Então, às vezes, vocês estão numa situação, às vezes, estressante, uma situação que chata. Você mesmo se diverte pensando no inglês, entendeu? Você mesmo brinca com a língua. Aí você acaba... por exemplo... aquele esforço que vocês têm que usar para aprender. Oi, coach, tudo bem, Felipe? O Felipe eu ensinei uma frase para ele em sueco, né? Você lembra? Jag struntar i det, né? Obrigada, Felipe. Então, são situações... Obrigada, Felipe, por convidar os seguidores. Então, essas situações, elas servem para vocês usarem as frases em inglês e vocês se divertirem. Então, that ship has sailed, né? Aquela Inês é morta, não dá mais pra fazer nada. Então, são situações que vocês acabam se divertindo. Sem ficar com aquela... Até bom na academia, né? Você vai fazer aquela pancada de exercício. Exatamente, Dani. Aquela pancada de exercício, aí você fala I can and I will, né? Assim, você fala pro seu cérebro, amigo, vamos fazer aquele esforço para poder fazer o exercício, senão você não faz nada, né? Você tem aquela tabela enorme para cumprir. Então, lembre-se dessas frases. Então, em vez de ficar naquele livro, naquela coisa... Eu ensino palavrão na aula, Felipe. Esse é um segredo nosso, Felipe. Você não pode sair contando pra todo mundo, não. Eu ensino alguns palavrões. É verdade, o Felipe tem razão. Eu acabo ensinando a esculhambar as pessoas. Você sabe por quê? Não, senhora Sabrina. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ensinando, mas assim, tem um certo limite, tá? Eu vou ensinando... Nossa, Sabrina, agora a Sabrina empolgou. Agora vocês empolgaram a Sabrina. Como é que vocês fazem uma coisa dessa, gente? Eu vou bloquear. Sabrina, eu vou te dar mais uma chance, tá? Pra você se comportar. Então, tá todo mundo querendo que eu bloqueie a Sabrina. Putz, grilo. Tá, eu vou fazer isso. Pode deixar. Vou fazer. Obrigada, gente. Então, olha só. Então, eu vou fazer isso, coach. Pode deixar. Então, gente... Então, essas frases... a gente acaba usando pra... Eu vou bloquear, gente. Pode ficar tranquilo. Calma, pode ficar tranquilo. Eu bloqueio. Sem problemas. Obrigado pelo apoio de vocês, tá? Então essas frases, gente, é pra vocês lembrarem de situações de situações que vocês estão apertados, as situações que, sabe, aquela coisa assim, putz, grilo, o que eu faço agora?
O treinador passou aquela pancada de exercício. Eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? I can and I will, né? Uma situação que não tem mais nada que vocês possam fazer, tá aquele estresse, that ship has sailed. Eu vou colocar essa frase amanhã. Essa frase é muito legal para vocês se divertirem. O que caiu, Ricardo? Eu não entendi. Tá, vocês estão me vendo? Ah, tá, beleza. Então, Ricardo, às vezes é um problema seu. Travou, Ricardo? Às vezes, se você reiniciar, você consegue, né? Deve ser a conexão, exatamente. Aí vocês têm I can and I will, stop existing and try and start living, né? I can and I will, né? Fazer cara de Hulk, eu não faço cara de Hulk, não. Quem faz é o Felipe. Ele faz cara de Hulk. Eu não dou conta, sabe? Ele faz super legal. Vocês podem pedir pra ele depois que ele faz cara de... né? Eu não dou conta não, que eu sou mocinha. Não dou conta disso não, né? Aí você pode falar I can and I will, né? Cara de Hulk ele faz. Ele vai fazer na academia também. Stop existing and start living, né? Parem de existir e comecem a viver. Então, se vocês começarem a aprender, por exemplo, uma frase, começarem a se divertir com as frases no dia a dia de vocês, sabe? A coisa tá apertada e vocês começam a rir, brincar. É uma forma de vocês viverem de outra forma. É uma forma de sair daquele estresse, sair daquela... É legal, Ricardo, sair daquele peso que a vida às vezes traz pra gente, que é stop existing and start living, né? Então parem de existir e comecem a viver. Então o humor, gente, ajuda muito a gente a viver, muito, muito, muito. Bom dia, professor Caio, tudo bem? Ah, legal, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Christian, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando do desafio. Oi, Ivan. Oi, Christian, tudo bem? Cardoso. Bom dia, bom domingo pra vocês. Ó, eu tô aqui, né, tentando fazer alguma ginástica. Bom dia. Hoje a gente vai continuar falando do desafio. Não deu pra eu fazer o Periscope desde quarta, então a gente vai retomar algumas frases. Bom dia. Depois, como prometido, vou ensinar algumas palavras em sueco pra vocês. Né? Christian, não é o momento para esse tipo de pergunta. A gente tá falando do desafio inglês fácil e rápido. Depois eu respondo, tá? A gente vai falar sobre as frases que a gente eu tinha passado para vocês, né? A gente tinha falado don't change for anybody. Tá bom, Christian? Stop. Aí eu passei a frase 11 para vocês. Best dreams happens when we are awake, né? Oi, Wagner, tudo bem? Hi, everyone. Oi, Ricardo, tudo bom com você? Então a gente vai falar os melhores sonhos acontecem quando a gente está acordado. Best dreams happens when we are awake. Bom dia, Wagner. Essa é uma frase que é legal. Bom dia, bom dia. Essa é uma frase legal para vocês se lembrarem, né? Oi, Dani, tudo bem? Deixa eu beber uma água aqui, que hoje tá super seco aqui, gente. Então, best dreams happen when we are awake. Legal, Wagner. Obrigada por convidar os seguidores. You're lazy, Ricardo. Todo mundo né? Domingo parece que a gente tá num modo mais lento. Vocês já repararam, assim? Até eu. Eu tô num modo mais lento. Christian, você não speak English, mas você deveria aprender alguma coisa. Tem várias formas de você aprender. Modo avião, exatamente, Dani. Domingo a gente tá no modo avião. Então uma das frases foi bad things happens when the best dreams happen when we are awake. Tá vendo? Até eu tô esquecendo as frases, não dá, né, gente? Essa frase é muito legal de vocês aprenderem, né? Hello, Miguel, porque muita gente tá nessa luta no dia a dia, exatamente, modo silencioso mesmo. Então,
a gente aprende algumas frases e a gente usa essas frases. É uma forma de aprender inglês, né? Eu tô lançando esse desafio, gente, é para vocês aprenderem as frases, usarem no dia a dia de vocês. É uma forma de vocês não esquecerem palavras, usarem, né? Muitas vezes, quando você... Ah, legal, Wagner, a 14 deixa eu ver aqui, ó, eu tenho que até olhar, né, o número. A 14 é o de hoje, né? I know I can do this, né? Eu sei que eu posso fazer isso. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer dar um seminário, vai fazer uma prova, Ah, legal, Ricardo. Alemão e francês, muito legal você... Eu tô pensando em fazer inclusive eu vou lançar um curso para as pessoas que vão viajar para a França aprenderem algumas frases, algumas coisas que elas possam usar lá, entendeu? É uma frase por dia também, que eu acho que vai ser bem bacana para muita gente já me falou que vai para Paris, vai para a França, aquela viagem dos sonhos e, cara, fica muito perdido, não fala nada. E francês não é tão complicado assim, né? Dá para aprender alguma coisa. Exatamente. Isso aí, Ricardo. Então eu vou lançar esse curso, eu já vou gravar essa semana. O outro curso de 60 dias, amanhã eu já vou lançar, já vou colocar no YouTube as 3 primeiras aulas, né? Técnicas para aprender inglês. E eu vou lançar esse curso também de frases que as pessoas podem usar em situações de turismo na França, que eu acho que é bem bacana a gente aprender algumas frases, né? Então, a gente estava vendo, né? The best dreams happen when we are awake or when you are awake, né? Então, os melhores sonhos acontecem quando a gente está acordado. Então, esse é muito legal de vocês lembrarem dessas frases no dia a dia de vocês. Então, é uma forma de vocês conseguirem aprender o vocabulário, porque o primeiro passo para você aprender uma língua, gente, é aprender vocabulário, aprender o significado das palavras. E aí depois você vai vendo gramática, você vai vendo outras coisas que vão ajustando, vão lapidando a língua que você está aprendendo. Mas primeiro é vocabulário. Se você não sabe o significado de nada, é muito complicado. Então eu tô lançando esse desafio exatamente para que vocês possam aprender essas frases e usar no dia a dia, entendeu? O chefe tá brigando com vocês lembram aquela frase em inglês. Aí já é uma forma de vocês aprenderem, entendeu? Então, peguem esse desafio para vocês, aprendam as palavras, aprendam as frases. Talvez às vezes não dá para usar todas, porque às vezes são muitas, mas usem uma, usem outra, lembrem-se, né? Hoje eu vou ensinar vocês a falarem algumas palavras em sueco também, que vocês podem usar, né, no trânsito. Só que eu não vou falar muito o significado, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, senão a professora vai ficar com a imagem muito ruim, né? Aí a frase 13 foi... a frase 12 foi I can and I will, né? Por exemplo, vocês vão dar aquele seminário, vocês estão nervosos. I can and I will. Eu posso e faço e vou fazer. Então, assim, são frases curtas que, cara, você vai lembrando dessas frases. Eu, por exemplo, quando eu assisto seriado, alguns personagens são super engraçados. Eles falam algumas frases que a gente acaba se lembrando depois, a gente acaba usando. Por exemplo, tem o Two and a Half Men, eu não sei se vocês assistiram, que é 3 solteirões, né? Não, 2 solteirões e uma criança, depois essa criança cresce. Que o Charlie falava that ship is sailed, or that ship has sailed. Então eu gosto muito de usar, tipo Inês é morta, entendeu? Então é bem engraçado vocês usarem as frases em outras línguas no dia a dia de vocês. Vocês se divertem, então às vezes vocês estão numa situação, às vezes estressante, uma situação que chata, você mesmo se diverte pensando no inglês, entendeu? Você mesmo brinca com a língua, aí você acaba por exemplo, aquele esforço que vocês têm que usar para aprender. Oi, coach, tudo bem, Felipe? O Felipe eu ensinei uma frase para ele em sueco, né? Você lembra? Jag struntar, né? Obrigada, Felipe. Então, são situações... Obrigada, Felipe, por convidar os seguidores. Então, essas situações, elas servem para vocês usarem as frases em inglês e vocês se divertirem. Então, that ship has sailed, né? Aquela Inês é morta, não dá mais
pra fazer nada. Então, são situações que vocês acabam se divertindo. Sem ficar com aquela... Até bom na academia, né? Você vai fazer aquela pancada de exercício. Exatamente, Dani. Aquela pancada de exercício, aí você fala, I can and I will, né? Assim, você fala pro seu cérebro, amigo, vamos fazer aquele esforço pra poder fazer o exercício. Senão, você não faz nada, né? Você tem aquela tabela enorme pra cumprir. Então... lembre-se dessas frases. Então, em vez de ficar naquele livro, naquela coisa... eu ensino palavrão na aula, Felipe. Esse é um segredo nosso, Felipe. Você não pode sair contando pra todo mundo, não. Eu ensino alguns palavrões. É verdade, o Felipe tem razão. Eu acabo ensinando a esculhambar as pessoas. Você sabe por quê? Não, senhora Sabrina. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ensinando, mas assim... tem um certo limite, tá? Eu vou ensinando... Nossa, Sabrina, agora a Sabrina empolgou. Agora vocês empolgaram a Sabrina. Como é que vocês fazem uma coisa dessa, gente? Eu vou bloquear. Sabrina, eu vou te dar mais uma chance, tá? Pra você se comportar. Então... tá todo mundo querendo que eu bloqueie a Sabrina. Putz, grilo. Tá, eu vou fazer isso. Pode deixar. Vou fazer. Obrigada, gente. Então, olha só. Então, eu vou fazer isso, coach. Pode deixar. Então, gente. Então, essas frases... a gente acaba usando pra... eu vou bloquear, gente, pode ficar tranquilo. Calma, pode ficar tranquilo, eu bloqueio, sem problemas. Obrigado pelo apoio de vocês, tá? Então essas frases, gente, é pra vocês lembrarem de situações de situações que vocês estão apertados, as situações que, sabe, aquela coisa assim, putz, grilo, o que eu faço agora? O treinador passou aquela pancada de exercício, eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? I can and I will, né? Uma situação que não tem mais nada que vocês possam fazer, tá? Aquele estresse, that ship has sailed. Eu vou colocar essa frase amanhã. Essa frase é muito legal pra vocês se divertirem. O que caiu, Ricardo? Eu não entendi. Tá, vocês estão me vendo? Ah, tá, beleza. Então, Ricardo, às vezes é um problema seu. Travou, Ricardo? Às vezes, se você reiniciar, você consegue, né? Deve ser a conexão, exatamente. Aí vocês têm I can and I will, stop existing and try and start living, né? I can and I will, né? Fazer cara de Hulk, eu não faço cara de Hulk, não. Quem faz é o Felipe. Ele faz cara de Hulk. Eu não dou conta, sabe? Ele faz super legal. Vocês podem pedir pra ele depois que ele faz cara de... né? Eu não dou conta não, que eu sou mocinha. Não dou conta disso não, né? Aí você pode falar I can and I will, né? Cara de Hulk ele faz. Ele vai fazer na academia também. Stop existing and start living, né? Parem de existir e comecem a viver. Então, se vocês começarem a aprender, por exemplo, uma frase, começarem a se divertir com as frases no dia a dia de vocês, sabe? A coisa tá apertada e vocês começam a rir, brincar. É uma forma de vocês viverem de outra forma. É uma forma de sair daquele estresse, sair daquela... É legal, Ricardo, sair daquele peso que a vida às vezes traz pra gente, que é stop existing and start living, né? Então parem de existir e comecem a viver. Então o humor, gente, ajuda muito a gente a viver, muito, muito, muito. Bom dia, professor Caio, tudo bem? Ah, legal, bom dia, é o Felipe, ele convidou os seguidores, legal, obrigado por participar. Então stop existing and start living, né? E são frases, se você falar pra você mesmo na hora que a coisa aperta, é uma frase que, além de vocês lembrarem do vocabulário inglês, vocês acabam mudando a forma de encarar a vida, entendeu? Então a vida tá lá difícil, exatamente. A vida tá complicada, tem situações, exatamente. Eu tô tentando trazer pra vocês frases mais marcantes, para que vocês possam usar, e isso muda, obrigado professor Caio, para que mudem a postura de vocês na vida. E vocês ainda aprendem inglês,
Então a ideia de aprender inglês, se vocês ficarem com aquela ideia de que inglês é só aqueles cursinhos, só coisa maçante, só aquela coisa complicada, difícil, vocês acabam usando o inglês de uma forma divertida no dia a dia de vocês. Aí vocês tiram aquela noção de que eu não sei inglês é muito difícil, inglês é sempre uma situação formal. Inglês não tem que ser uma situação muito formal. Inglês tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa que vocês tenham, acham legal aprender, usem, fazem brincadeiras com vocês mesmos, se motivem para alguma coisa que vocês estão com dificuldade de encarar. Então, o inglês não tem que ser só essa coisa puxada, formal. Oi, teacher, tudo bem, Danila? Oi? Então não tem que ser isso. O inglês pode ser uma coisa muito, muito divertida. Por isso que eu sempre sugiro para vocês assistirem seriados, exatamente porque tem seriados muito divertidos. E que vocês usam aquelas frases, aquelas coisas, pra se divertirem, pra terem uma situação que vocês pensam, não, agora eu posso me divertir com isso, né? Então, essa ideia dessas frases. Então vão pegando as frases, né? Eu falei o stop living and start existing, e hoje foi I know I can do this. Eu sei que eu posso fazer isso. Então, isso principalmente quando a barra pesar, né? Aquele seminário, aquele concurso, que eu sei que muita gente faz concurso, né? Cara, domingo, né? Tem que encarar a prova. Legal, professor Caio. E quem for quem for viajar para fora, eu ofereço muitos cursos bem focados para quem vai viajar, né? E aí eu vou começar agora esse curso de frases em francês. Amanhã eu vou lançar 3 aulas do curso de 60 dias de técnicas para aprender inglês, saindo desses formalismos, né? E um curso de expressões e frases em francês. Mas eu vou postando também, se vocês tiverem alguma curiosidade em acompanhar, quem tem viagens marcadas para a França, né? Também podem aprender algumas frases diariamente para poder fazer uma viagem mais legal. Os cursos são pelo Skype. Esses cursos que eu tô lançando, eles estão no YouTube, tá? Eles vão estar lá para quem quiser assistir. E então, a ideia do I know I can do this é uma frase que você se motiva pra caramba, né, no dia a dia. E eu vou ensinar algumas palavras em sueco, mas vocês vão ter que procurar o significado, porque o Periscope é sério, entendeu? A pessoa aqui não xinga, não. A pessoa tem que falar. Dani, me manda uma mensagem lá no Instagram, @inglês fácil e rápido, aí a gente conversa, tá certo? Pra quem não me segue, me sigam lá no @inglês fácil e rápido, que aí eu tô sempre passando dicas para vocês, sempre frases para vocês aprenderem, expressões, aumentarem o vocabulário de vocês. Exatamente, professor Caio, eu quero sair do the books on the table e do verbo to be, né? Eu acho que o inglês acabou tendo para muita gente um peso muito grande, uma chatice muito grande. Então o inglês não precisa ser isso. Aprender uma língua pode ser muito divertido, mas a gente tem que às vezes mudar o foco, mudar a forma não o foco, né, mas mudar a maneira com que a gente aprende. Então existem diferentes maneiras de aprender, existem excelentes maneiras de você aprender uma língua sem esse formalismo todo. Então às vezes você saindo disso, você aprende, mudando exatamente. Muita gente, eu já tive relatos de pessoas que aprenderam inglês da forma tradicional, gostaram, mas tem gente que não curte isso, tem gente que não gosta, tem gente que prefere situações mais divertidas, mais leves, tem muita dificuldade de pronúncia, fica muito chateado quando erra a pronúncia, acha que nunca vai dar conta. Então, assim, se você mudar um pouco a forma com que você vê o inglês ou tenta aprender o inglês, fica bem mais leve, fica bem mais divertido, aceitando os próprios erros, achando, não, realmente os erros fazem parte do processo. Então tudo isso conta muito. Amanhã eu tô lançando para vocês esse curso de 60 dias. Amanhã eu vou disponibilizar umas 7 aulas gratuitas, então amanhã eu já vou lançar algumas aulas.
e que fala muito sobre isso, que como é que você também se vê nesse processo, né? Se você se permite também se divertir, se você se permite se divertir com os erros, se você ri dos erros, não fica naquela coisa, eu não vou aprender nunca. Então você muda muito a forma com que você está aprendendo. Saindo dos to-bes da vida, saindo de alguns livros que às vezes são chatos, você tem outras formas eu passo, nas minhas aulas, eu geralmente mudo um pouco a foco, não fica muito aquela coisa presa, padronizada, sabe? Rígida. A gente tem que variar, entendeu? Então, assim, vocês podem sempre usar a língua para se divertirem, para se motivarem, para enfrentarem o mundo de outras formas, porque a língua ela traz isso pra gente. Exatamente. Se você teve perrengues na Argentina, Chile e no Uruguai, professor, exatamente. Aprender língua é essencial. Quando vocês vão por exemplo, viajam para Paris, viajam para Alemanha e percebem que as pessoas nem percebem a presença de vocês, as pessoas não falam com vocês. Aí, se vocês, Ricardo, legal. Se vocês conseguem, pelo menos, falar algumas frases, vocês veem que a postura das pessoas é diferente. Elas, nossa, você está tentando falar a nossa língua, que legal, né? Então, ou você fala inglês, que legal, então assim eu posso me comunicar com você, né? Então, as gírias, Danila, você pega muito nos seriados, viu? Realmente é difícil entender, mas no seriado, se você criar o hábito de assistir e tiver alguma dedicação ao inglês, você acaba aprendendo bem, viu? As gírias a gente aprende muito, seriados e músicas, exatamente. Até nos posts do Instagram tem muitas gírias, né? Os caras põem muitas gírias, bay, por exemplo. Então, assim, é só estar atento, na verdade. É só você esquecer que o inglês só se aprende naqueles livros formais, naqueles cursinhos. Se você prestar atenção nas postagens, nas situações, tentando estar atento e falar, não, agora eu tô nessa ideia de aprender inglês, você acaba aprendendo as gírias também, porque o mundo aí tá cheio de gírias, né? Então, e nos seriados eles adoram falar gírias. Então, uma frase que eu posso ensinar pra vocês em sueco é "Jag struntar i det". Eu não ligo pra isso. Posso postar lá no Instagram pra vocês verem como é que se escreve. E helvete. Só que helvete, eu não vou falar o significado de helvete. Vocês vão procurar, porque eu não vou ficar falando palavrão aqui pra vocês. Hello, J. Santos. Helvete se escreve com H-E-L-V-E-T-E. É uma palavra que vocês podem usar no trânsito quando a situação tá complicada, quando tá difícil, entendeu? Vocês podem falar helvete. Procurem lá o significado, ou "Jag struntar i det". Eu não ligo pra isso. Isso não me diz respeito, tá? Não. Os suecos, Ricardo, eles xingam muito usando... eles têm uma base religiosa pra xingar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender também de palavrão. Exatamente. Qual palavra que você quer que eu repita? O helvete ou "Jag struntar i det", né? É uma forma de falar, eu não ligo pra isso. Ou helvete, vocês vão ter que olhar o significado. Helvete. Então, a gente vai ver, isso é uma coisa que a gente não entende, que os xingamentos, as gírias que a gente tem aqui no Brasil, elas mudam lá fora. Elas não são a mesma coisa. As pessoas falam da realidade de outras formas. Então, quando vocês querem que exista uma tradução literal de um xingamento, as coisas não funcionam dessa forma. Eles xingam de outras formas. As palavras têm outros significados. Então, você nunca vai... Não, exatamente, Ricardo, é outra palavra. Então, exatamente quando vocês estão prestes a começar a aprender outra língua, vocês têm que prestar atenção que a outra língua não é a cópia exata do português, pelo contrário. Os significados, por isso, exatamente. Santos matou a charada. Então, não é, Ricardo, JJ Santos. É só aquilo que você escreveu. Então, quando a gente pensa em outra língua, a gente tem que pensar que muda. Você não tem a cópia exata do português na outra língua. Por isso que as traduções, muita gente fala, mas eu traduzi dessa forma, mas eu traduzi daquela forma. Exatamente,
tradução não é uma ciência exata. Por que existe uma semelhança entre o alemão e o inglês? Porque são línguas anglo-saxônicas, igual tem uma semelhança com o francês e o português, porque são línguas latinas, que têm origem latina. Então, o anglo-saxão tem mais correspondência. Então, o sueco, quando vai aprender inglês, ele tem mais correspondência entre as palavras. Só que o português dá um pulo muito grande para o inglês, né? Então, a tradução, ela muitas vezes é uma interpretação, porque não dá para você replicar exatamente aquilo que está em outra língua, vocês entenderam? Então, quando você vai xingar diferente em sueco, você vai xingar diferente em inglês, você vai xingar diferente em português. As coisas mudam. O português é uma língua muito difícil. Muito difícil. Então, exatamente porque o mandarim já é outra realidade. Então, em vez de ficarem pensando como é que é isso em inglês, comecem a pensar em inglês, comecem a aprender o significado das palavras em inglês, comecem a entender o inglês. Aí vocês começam a entender a cultura, entendeu? Por que na Suécia os xingamentos são tão religiosos? Por causa da tradição cultural, da tradição histórica. E aqui a gente tem outros tipos de xingamentos. Por quê? Porque aqui a nossa história é diferente. Nos Estados Unidos a história de xingamentos é diferente, né? Os xingamentos têm origens. A gente não tem os xingamentos com origens aqui, lá a mesma coisa. Então, em vez de ficarem tentando traduzir demais, como é que fala isso? Em vez de ficarem usando palavrões e tentarem traduzirem, né, para o inglês, comecem a aprender como é que os caras xingam nos seriados, como é que na Europa, JJ, realmente o inglês, eu fui até a 3ª série lá, né? E aí na 4ª série lá a gente começa a aprender inglês. Então, assim, mas aqui também tem inglês, né? No ensino, acho que no ensino primário. Mas não é um inglês que faz muito sentido pra gente, né? As pessoas que vêm me procurar e falam que aprenderam inglês na escola, muitas vezes nem lembram como é que foi, não fez muito sentido. Então esse é um dos problemas do ensino de inglês. Não tem muito sentido para a pessoa, ela não, sabe, fica... É muito complexa, professor Caio, vou te falar. A gramática do sueco é assim, ó. É assim, não tem exceções, não tem nada, é esse aqui. A gramática do... né, uma boa gramática, não é enorme. Então, são regras, são exceções, a gramática sueca é mínima, é menor do que oi, Nath, tudo bem? A gramática sueca, ela é esse aqui, não tem nada, são poucas regras, né? Enquanto que a gramática portuguesa é exatamente. Então, nos seriados, oi, teacher, oi, Nath, tudo bem? Como é que você tá? Saudade de você. Exatamente. Então, um dos passos para você aprender, a gente aprender outras línguas, é começar a pegar o vocabulário e depois vocês entendem as regras. Então, por isso que eu gosto muito que as pessoas ouçam inglês. O sueco tem a mesma raiz que o inglês, porque são línguas anglo-saxônicas, tá, Aline? Então, por isso que os suecos têm mais facilidade para falar inglês. Mas se vocês fossem aprender francês, por exemplo, mais difícil que vocês acham, Game of Thrones, Nath, exatamente. Game of Thrones é ótimo, gente, para aprender inglês, tá? Ou é ótimo para assistir, né? A gente fica viciado com Game of Thrones. Então, o sueco e o inglês têm a mesma raiz, como o português e o francês têm a mesma, o espanhol tem a mesma raiz, que é a raiz latina. Então, os suecos têm mais facilidade para aprender inglês. A gente, teoricamente, tem mais facilidade para aprender francês. É uma pancada. O português é uma pancada de regras, de exceções, até os próprios professores. Ai, que legal, Danila. Tá cozinhando? Ai, que inveja, eu queria estar comendo aí. Então, a língua portuguesa ela é muito, muito, muito mais difícil que o inglês, por exemplo. As regras são muito mais complexas, tem muito mais exceções, tem muito mais nuances. Os próprios gramáticos, às vezes, os professores de português discutem entre si, né? Existem essas discussões em outras línguas, mas eu acho que o português é mais polêmico ainda.
E o inglês e o sueco, principalmente o sueco, ele tem muito menos nuances, menos regras, menos detalhes, menos exceções. Ele é mais uma língua mais fechada, é aquilo e acabou, né? Então, gente, prestem atenção, ouçam mais, aprendam exatamente, a grammar is a pain. Toda gramática é meio que pain, né? Eu tenho às vezes que ensinar gramática, eu sei que é meio pain, meio dor, né? Exatamente. Acaba que o inglês a gente tem mais acesso ao inglês, né? Os meus alunos de sueco, por exemplo, eles sofrem mais, porque tem poucas, às vezes tem menos material, menos seriados, menos coisas, menos músicas que eles possam ter acesso, né? Às vezes tem, mas não tem acesso aqui no Brasil. E a gente com o inglês tem acesso a muitas coisas. Só o Netflix é aquele mundo de inglês, né, na sua frente que você pode escolher. E no sueco não é a mesma coisa, né? E você sabe por que o espanhol tem dificuldade de falar português? Você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de falar português? Porque o português é anasalado. Exatamente. Quando a gente vê a gramática, a gente fica, putz, e agora, né? Então, o português, gente, ele é muito anasalado. Então, quando vocês vão falar inglês, vocês vão pra boca. Vocês saem desse anasalamento e produzem o som mais aqui, usando a língua. Então, isso. E tem isso também. Nós somos fãs, exatamente. Nós somos fãs para falar. Por isso que muitos estrangeiros, eles têm muita dificuldade de falar o não, por exemplo. Não é muito, 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 muito difícil, porque ele é muito anasalado. E os espanhóis não têm isso, né? Eles falam mais também, eles jogam mais pra frente. Exatamente. Tem esse problema de assistir seriado. Muita gente tem resistência de assistir as coisas que não são dubladas, porque tem que parar para ler, né? Então, quando a pessoa tem essa resistência, eu sugiro a pessoa assistir o que ela já viu, por exemplo, algum filme que ela gostou, alguma coisa que ela assistiu dublado, tentar assistir legendado, porque você já sabe a história, você já entendeu a história. Então, repetir a mesma história usando então você fica falando, eu tenho que escolher um filme muito intelectualizado. Não, escolhe um filme que te divirta, que você vai rir com ele. Então, muitas vezes, quando você tá numa situação legal, relaxada, ouvindo um seriado, um filme, você aprende muito mais, porque você se diverte com o personagem falando uma frase, por exemplo, that ship is sailed, ou that ship has sailed. Então, você se diverte com isso. E aí você acaba lembrando, porque você se divertiu com aquela cena, entendeu? Exatamente. Eu não entendi muito, Ricardo, a sua fala, não. Mas os de comédia, às vezes os de suspense. Então, você acaba se lembrando do que o personagem falou numa determinada situação e ri. E usa essa mesma situação em outras situações. Legal. Por acaso sempre fui ensinada a ver os filmes. Ver os filmes na versão original é a melhor forma de aprender. Música também, né? Apesar de que tem algumas músicas que são mais difíceis de entender a letra, mas é uma forma muito interessante. Então, aquilo que diverte vocês, aquilo que vocês acham legal de assistirem, legal de ouvirem, Metallica, né, Dani? A Dani é metaleira, exatamente. Metallica é uma ótima forma de você aprender inglês, né? Então, tentem ouvir esses seriados, ouvirem as coisas em inglês, porque aí vocês acabam treinando o cérebro de vocês mais para o inglês, as estruturas das frases, porque se você partir do português para transpor para o inglês, igual vocês estavam tentando com os palavrões, aí não vai funcionar não, gente. Eu sinto muito. A construção das frases é uma outra construção. Se você faz a semelhança, por exemplo, o português com o francês, aí a estrutura das frases são muito parecidas, né? Mas o pulo do português pro inglês é outro. A estruturação é outra. Então, você às vezes não sabe onde colocar a palavra, se é antes, se é depois, o verbo antes, o verbo depois. Essa estruturação muda. Então, é exatamente por isso que as traduções, a transposição do português pro inglês
A diferença entre o inglês britânico e o inglês americano é muito de vocabulário, né? E pronúncia. Os britânicos falam assim, né? Porque eles são mais pomposos para falar. Os americanos, eles já falam desse jeito, entendeu? Porque eles são um pouquinho mais, assim, despojados para falar, entendeu? Então, tem essas diferenças de pronúncia e algum de vocabulário. Exatamente. A gente usa muito mais artigos. Não é só a pronúncia que é diferente não, Murilo. Algumas palavras, você fala, por exemplo, mobile na Inglaterra e cell phone nos Estados Unidos. Tem alguns vocabulários diferentes. Até os xingamentos também são diferentes. Uma palavra com a outra... exatamente, Nath, exatamente. Os americanos são como os mineiros. Você fala porta, esse R ajuda muito pra falar inglês, viu, gente? Os mineiros estão na frente, tá? Exatamente, é como o português daqui, como o português de Portugal, né? Você tem algumas diferenças de vocabulário e a pronúncia é diferente. Exatamente, acho que seria a mesma relação. Então, o inglês britânico, ele tem algumas diferenças. Mas, se vocês aprendem inglês, vocês aprendem e falam inglês com qualquer um, né, gente? Fala com os americanos, fala com os europeus. Um gaúcho e um cearense conversando, exatamente. É meio complicado, né? Good day, Adele. Adele Doc. Então, obrigada, Nath, por convidar os seguidores. Exatamente, então você tem diferenças de pronúncias. Na Inglaterra, por exemplo, ali no Reino Unido, você tem muitas formas de falar inglês, né? Muitos sotaques diferentes, igual a gente tem no Brasil. E acaba que exatamente, você tem exatamente, professor Caio, a gente tem diferentes vocabulários. Então, quando, por exemplo, as pessoas vão começar a fazer inglês comigo, eu sempre pergunto para que elas querem o inglês, para que elas vão usar o inglês, porque um inglês que você usa na universidade, no contexto acadêmico, é diferente daquele inglês mais informal, aquele inglês que você acaba usando outro tipo de vocabulário, entendeu? Então, realmente você tem que, se você vai fazer inglês para turismo, se você só vai se comunicar, se você vai usar a linguagem para alguma coisa, para fazer marketing, para fazer divulgação de seus produtos, então o inglês ele varia muito. Como o português, gente, a gente tem vocabulários diferentes. Um vocabulário que você usa na universidade, quando você vai escrever um texto, é diferente do vocabulário que você usa em casa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu amigo. Então, legal, Adele. Exatamente, o inglês da Irlanda é um inglês é um sotaque muito carregado. E o Reino Unido tem o País de Gales, gente, o inglês de lá é engraçadíssimo, ele é cantado. Mais ou menos por aí, tá? Então é muito engraçado você ver essas diferenças de sotaques. Você viu que eu tentei fazer, né? Então, essas diferenças de inglês. Então, você tem diferentes realidades, diferentes situações, diferentes tudo. Mas isso tem que motivar vocês. O irlandês curte muito cerveja, exatamente. Isso tem que motivar vocês a procurarem diferentes culturas, a diferentes sotaques, a diferentes situações e não usarem o português como referência. Legal. O da Austrália, Murilo, eu não sou muito, eu sei um pouquinho do sotaque, mas a Austrália para mim ainda é um país que eu não conheço muito sobre, né? Porque os australianos, a gente vê os atores australianos em Hollywood e tal, mas não é um país que divulga tanto a sua cultura, né? Então, os países que não divulgam tanto sua cultura, a gente fica um pouco menos aqui no Brasil, né? Às vezes eles divulgam lá na Oceania, não sei lá. Mas aqui a gente tem pouco acesso, né? Então, às vezes a gente conhece menos uma cultura. Mas aí o que é legal? Você conversar com quem mora lá, entender um país mais fechado, exatamente, Dani. Então, entender como é que é a situação, como é que as coisas funcionam por lá, é legal vocês fazerem essa descoberta. Exatamente. O irlandês ele é mais camponês, vamos dizer assim, né? Porque os povos que têm histórias de dominação, que foram dominados, geralmente eles são mais abertos, mais solidários, né?
E os povos que dominaram, que dominam, às vezes eles são um pouco mais difíceis, né? Onde se fala... Quando introduzimos muitas palavras em inglês, eu não entendi essa sua questão. Mas então é isso, gente. Eu acho que peguem o desafio para aprenderem vocabulário, né? Para quem não sabe nada de inglês, a meta de vocês agora é aprender vocabulário, é pegar vocabulário o tempo todo. Então usem esse desafio para aprenderem algumas palavras, não, desculpa, algumas frases. Acaba que aprendem palavras também. Aprender algumas frases, né? Porque vocês aprendendo frases, vocês vão depois, quando vocês estiverem mais seriamente nesse processo de aprender inglês, vocês já sabem falar algumas frases, vocês já usam essas frases no dia a dia. Porque língua você tem que usar as frases, vocês têm que treinar. Língua é só repetição. O tempo todo. A gente aprendeu repetindo. A mãe repetindo as mesmas palavras pra gente todos os dias. Aí a gente aprende. Então, peguem esse desafio, aprendam essas palavras, essas frases. Usem no dia a dia de vocês, porque aí vocês vão ter mais base e vocês acabam aprendendo inglês, né? Então parem com aquela ideia, exatamente, professor Caio, a prática leva à perfeição. Então vocês parem com essas resistências. Eu não sei inglês, eu não vou aprender inglês é difícil. Legal, tá intermediário, tá ótimo, Murilo, parabéns. Então, saírem dessas resistências, né? Porque existe exatamente, vocês quando viajam, exatamente, as pessoas, você está sentindo que as pessoas estão falando mais inglês? Eu não entendi muito bem a sua colocação, mas a gente tem como se diz, umas falas culturais de que inglês é muito difícil. Isso, o ensino de inglês está melhorando demais aqui no Brasil. Eu travo, Aline, né? Eu não sei inglês, eu travo, eu não consigo falar. Esse travo é a sua autocensura. Não, você não, Nath, você fala super bonitinho, deixa de história. Não vem não, Nath. Minha aluna fala super direitinho, vem com história de que trovo, que não. Não, senhora, você fala super bem. Você sabe esse travo, gente? Essa coisa de, eu não dou conta, eu falo ruim, É porque você só presta atenção naquilo que você não tá dando conta de falar. Na verdade é isso. Então você já se coloca que você trava, e esse travamento é muitas vezes você se reprimindo, né? Leandro, a minha ideia é sempre passar essas técnicas para aprender inglês ou diferentes línguas. Então, exatamente, não ter medo de errar, falar, sabe? Quando vocês estão dançando, vocês já repararam que tem gente que vai lá e dança do jeito que dá e vai lá e faz e tá nem aí, né? Então, exatamente, as pessoas que têm menos vergonha, elas vão lá e falam. Mas as pessoas que travam, muitas vezes elas travam porque elas estão se travando. Elas não estão se permitindo nem falar, porque o medo de cometer erros é tão grande que elas não falam. E o cérebro faz isso, o cérebro bloqueia. Vocês já repararam que vocês já sentiram a diferença de vocês estarem falando com uma pessoa e vocês se sentirem inteligente e falar com outra pessoa e se sentirem burros? Eu vou usar esses termos para vocês entenderem. Então tem gente que parece que é mais aberto para você, então você consegue falar mais, você consegue elaborar mais, você consegue desenvolver mais o que você está pensando, porque você se liberta mais. Mas a situação que você se prende, seu cérebro não funciona não. Exatamente, Eline, pode ser isso, pode ser timidez, pode ser medo de errar, você passa na sua cabeça o tempo todo que o outro tá te julgando, que o outro tá achando que você tá falando errado, que o outro, você já coloca o crítico no outro, você já projeta o crítico no outro e aí você se destrói, você não fala, você acaba aprendendo tudo e não fala nada. Então é exatamente isso. Quando a gente vai falando inglês, aí se você começa a se divertir com seus erros, falar, saiu do jeito que saiu, nossa, mas tá saindo, entendeu? E aí vocês vão treinando até que saia de uma forma mais, vai evoluindo, né? Exatamente. Então, a tradução, exatamente, você sempre pensa que o outro tá te julgando o tempo todo, e você sempre coloca como se você tivesse
péssimo, que você não fala nada. E aí, cara, as traduções, a tradução, gente, é sempre uma arte complicada. Eu vou dizer isso pra vocês, é uma arte muito complicada a tradução. As traduções, elas perdem muito, não é uma ciência exata, não adianta. É uma diferença tremenda, porque as realidades linguísticas são diferentes. As realidades linguísticas, elas não são exatas. Então, você pode até tentar entender. Agora, é claro que para quem está aprendendo, usar um Google Translator para saber, para entender os vocabulários, gente, é válido. Porque você tem que realmente partir de uma referência que é o português, que é o que você entende. Mas ficar só na tradução não vai resolver muito. Passar uma coisa para o inglês, vocês têm que tentar falar aquilo em inglês, pensar de uma outra forma, mas isso é com o tempo, né? Algumas legendas, vocês já repararam que algumas brincadeiras feitas no seriado, eles não conseguem traduzir, porque a tradução exatamente o Google Translator, o tradutor, exatamente, obrigada, Nath, Google Tradutor. Eu falo translator, que horror, gente. Exatamente. Tem mania de falar gírias. Dependendo do lugar, se você fica falando muitas gírias, pega mal, né? Se você for para fazer um curso formal, uma universidade. Aí, se você falar com muitas gírias, cara, aí realmente vai pegar mal, né? Então, é muito legal vocês prestarem atenção. Eu falo translator. Não sei de onde que vem isso, gente. Deve ser de alguma coisa do meu cérebro doido que entendeu dessa forma. Então, é o Google Tradutor. Então, vocês... Obrigada, Nath. Mais ou menos chique, né? Tento ser. Então, vocês podem usar o Google, né, como ajuda. Só que vai chegar uma hora... Obrigada, Fernando Paraíba, por me perdoar. Acaba que você vai partir do português, mas futuramente construir frases, xingar, falar gírias, falar um inglês acadêmico, vocês vão ter que fazer dentro do inglês, não transpondo, né, do português para o inglês. Então, gente, é isso. Peguem vocabulário para quem não sabe inglês ainda. Vão aprendendo vocabulário, usem o desafio lá do @inglês fácil e rápido. Aprendam, assistam seriados. Obrigada, Fernanda. Ainda bem que eu tenho crédito. Que eu vou dar algumas ratinhas, né? Porque a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que... aquela gramática é Essential English Grammar, que chama. Obrigada, Nath, por ter me lembrado. É do Murphy. É uma gramática legal, professor Caio, siga mesmo, @inglês fácil e rápido, que eu sempre dou dicas lá. Essa gramática, ela é muito boa, ela é britânica, e eu gosto muito dela porque ela passa muitas possibilidades de expressões, ela sai um pouco daquela visão dos The Books on the Table. E ela usa um vocabulário bem interessante, eu acho. Então ela chama Essential Grammar. Eu vou postar lá no Instagram a capa dela para vocês poderem comprar, ou enfim, tem ela disponibilizada, tem como vocês tentarem achar pela internet também. Mas ela é muito interessante, muito. O Duolingo, que chama, né? Tem muitos alunos meus usando, e eu acho que tem Instagram. Ela tem um canal do YouTube, é Gabriela Rabelo, tá? Então, isso, a Nath comprou lá na Saraiva. Chama Essential Grammar, é do Murphy, e a capa dela é vermelha, porque ela é para iniciantes, né? E ela é o básico. Então, assim, é uma gramática. Eu vou postar lá no Instagram a capa dela. É uma gramática muito, muito boa. Tem exercícios muito legais e eu acho que ela puxa muito. É uma gramática britânica. Então, tem algumas expressões que são mais britânicas. Mas, gente, para se comunicar, ela tá valendo. Para quem quer se especializar no inglês americano ou britânico, isso é depois. Para quem tá começando, gente, é o inglês, né? Depois vocês pensam em qual vocabulário, qual inglês que vocês querem, quem quiser também, né? Então, assim, é uma gramática que eu vou postar agora, eu vou fazer a postagem dessa gramática e vale a pena estudar ela, viu, gente?
fazendo os exercícios e tal, e tem as correções no final da gramática, então e ela ensina muito sobre estruturação de frases para quem já tá mais avançado também, e vocabulário também, tá, gente? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou passar esse Periscope lá no YouTube, no canal Gabriela Rabelo. Sigam o meu Instagram, que é o @inglês fácil e rápido. Amanhã eu vou já colocar as 3 primeiras aulas daquele curso de 60 dias. Legal, Caio, obrigada. Obrigada, Wagner. Ah, Nath! Terça-feira a gente conversa. Então, eu vou colocar lá no Instagram e sigam. Saiam dessa história de que eu não tenho tempo, eu não tenho possibilidade de aprender inglês. Essa aqui é uma oportunidade para vocês. Amanhã eu vou lançar 3 aulas lá no meu canal do YouTube desse curso de 60 dias com técnicas para vocês aprenderem inglês, para pararem, não travarem, né, Aline? Tentarem enfrentar o inglês de outras formas, né? Ah, pois é, gente. Obrigada pela participação de vocês hoje. Foi muito, 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 muito bacana. Obrigada, Nath. A Nath é uma ótima aluna. Adoro a Nath. Ah, obrigada, Nath. Muito legal. Muito bom ter esse feedback de vocês, tá, gente? E se vocês quiserem me mandar mensagens lá no Instagram, quem estava perguntando de aulas, de valores, eu não gosto muito de passar por aqui. Obrigada, professor Caio. Então, é exatamente isso. Saia dessas ideias de que inglês eu não preciso aprender inglês. Thank you, Kikino. Obrigada pela ajuda. Obrigado você, Leandro. Não preciso aprender inglês. Todo mundo precisa aprender inglês, sim, né? Ninguém hoje sobrevive sem inglês. E vocês têm muitas técnicas, muitas formas de aprenderem. Então não precisa, às vezes, eu tenho que ter dinheiro para aprender inglês, eu tenho que ter condições, eu tenho que ficar numa sala de aula me chateando para aprender inglês. Vocês têm outras possibilidades, outras formas de aprender inglês, tá certo? Então é isso que eu quero passar para vocês. E no meu canal do YouTube eu tenho lá, eu vou lançar amanhã essas 3 aulas, já começando esse curso. Exatamente, assista uma aula por dia. Faça um exercício diário, aula de 8 minutos, com dicas e tal, e vocês podem usar isso para aprender, para se desenvolverem no inglês. Então a ideia é essa. Então, gente, eu vou colocar esse Periscope lá no YouTube também, que agora aprendi, que vocês me ensinaram como é que põe a Luciana, né, que não tá aqui hoje, mas que me ensinaram. Outra pessoa também me ajudou. Legal, Nath. Obrigada, Nath. Nath é fofa demais. Então, vocês podem terem dicas lá de usar o dia a dia de vocês para aprender inglês. Não precisa ficar pagando, às vezes, muito caro ou essa desculpa que eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Eu acho que agora vocês podem mudar essa atitude de vocês e aprenderem mais inglês, tá certo? Gente, foi um prazer. Felipe, eu tô saindo agora, Felipe. Foi um prazer. Obrigada, Felipe. Felipe é um cara muito bacana, gente. Pra quem conhece, um coach excelente, exatamente para fazerem vocês desenvolverem, né, em tudo que vocês querem na vida. O Felipe Lima é ótimo. A Natália Lima também, ela é coach de emagrecimento, fitness, coach de vida saudável. Desculpa, Nath, eu sempre às vezes dou umas confundidas, mas é coach de vida saudável. Valeu, Felipe. É um casal top, entendeu? É um casal assim que vale a pena conversar com eles. Eles são muito bacanas, muita gente boa. Eles ajudam muito. Coach, 2 horas de aula por dia a gente tem aula. Então, assim, a gente ri o tempo todo, né? E a Nath tá fazendo aula agora, super bacana. Ela é uma pessoa que ajuda muito. Eu acho que os dois têm um coração enorme, então eles acabam ajudando as pessoas de uma forma sincera, honesta. E são muito legais. É um casal assim que eu até hoje eu me emociono de ter conhecido eles. Você não aguenta o quê, Felipe? É porque a gente só fala bobagem.
É verdade. Em inglês, tá, gente? Mas pra mim tá sendo uma experiência muito, 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 muito enriquecedora. Conversar com eles, aprender com eles, porque eu aprendo muito. A gente troca muito, né? Eu tô ensinando inglês pra eles, mas eles estão me ensinando os dois muita, muita coisa que eu tenho certeza que eu vou usar pra minha vida inteira. É fuleiragem mesmo, Felipe. Então, ó, Natália Lima e Felipe Lima, os dois coaches tops que existem. Não existem coaches igual a eles não, tá, gente? Eu faço tudo que você fala, tá, Felipe? Não vem com essa, não. Pior que tem hora que eu não obedeço ele mesmo, não. É verdade. Eu fico, tipo, eu sou honesta, Felipe. Essa é a questão. Gente, ó, foi um prazer estar com vocês hoje. Bom domingo. Eu conto pra ele o que vai acontecer no Game of Thrones. Eu reconheço que eu faço isso, entendeu? Não é o meu melhor momento. Não é o meu melhor. E dar conselho, exatamente, Nath. A gente troca muito, tá? Quantos anos? Você tá brincando que você tá perguntando minha idade? Minha idade, eu tenho que chorar a hora que eu falar a minha idade. 42, gente. 42 anos. Isso aqui é uma companhia. Felipe que é. Então, gente, eu vou tentar fazer mais. Exatamente, né, Felipe? Eu vou tentar. Foi em 1974 que eu nasci, exatamente. Já tem um bom tempo, tá, gente? Gente, ó. Eu vou tentar fazer mais periscópio essa semana. Meu tempo ainda tá... Felipe, olha só, bobagem. Meu tempo tá meio corrido, mas eu vou tentar fazer um. Eu vou tentar avisar vocês antes, tá? Besta. Felipe, é isso, gente. Você tá vendo? Eu tento ser uma pessoa comportada com o Felipe Lima, mas ele não me dá essa chance. Eu acabo tendo que falar bobagem, entendeu? Esse é o problema. Eu vou tentar fazer mais periscópio com vocês, passando dicas. Vão lendo as frases lá no Inglês Fácil e Rápido, @Inglês Fácil e Rápido. Façam a inscrição. Eu vou fazer mais, Nath. Pode deixar. Obrigada, meu bem. Você é linda. Eu vou tentar fazer mais. Vou postar lá no canal do YouTube também. Me sigam lá, façam a inscrição no canal. E podem mandar perguntas. Dificuldades que vocês estão tendo no dia a dia de vocês, tá certo? Gente, foi muito bom, a participação de vocês é excelente, eu adoro quando vocês estão participando, falando as coisas. E a gente se vê então amanhã. Eu tô achando que eu vou ainda ver o horário que eu vou fazer, tá? Eu ainda vou combinar com meus alunos e eu vou ver se dá certo de fazer mais pra noite, tá certo? Gente, bom domingo, aproveitem, assistem seriados hoje que vocês estão mais à toa, quem tá mais à toa, quem tá estudando, eu entendo, mas tirem pelo menos 20 minutos, bom churrasco, hoje não tem churrasco. Bom domingo pra vocês, aproveitem, assistem seriados legendados, tá? Ouçam músicas em inglês, que vocês vão aprender muita coisa, tá certo? Até mais, gente. Beijão pra vocês. Tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Oi, Christian. Christian? Tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando do desafio. Oi, Ivan. Oi, Christian. Tudo bem? Cardoso. Bom dia, bom domingo pra vocês. Ó, eu tô aqui, né, tentando fazer alguma ginástica. Bom dia. Hoje a gente vai continuar falando do desafio. Não deu pra eu fazer o periscópio desde quarta, então a gente vai retomar algumas frases. Bom dia. Depois, como prometido, vou ensinar algumas palavras em sueco pra vocês. Né? Christian, não é o momento para esse tipo de pergunta. A gente tá falando do desafio inglês fácil e rápido. Depois eu respondo, tá? A gente vai falar sobre as frases que a gente tinha eu tinha passado para vocês, né? A gente tinha falado don't change for anybody. Tá bom, Christian? Stop. Aí eu passei a frase 11 pra vocês. Best dreams happens when we are awake, né?
Oi, Wagner, tudo bem? Hi, everyone. Oi, Ricardo, tudo bom com você? Então, a gente vai falar, os melhores sonhos acontecem quando a gente está acordado. Best dreams happens when we are awake. Bom dia, Wagner. Essa é uma frase que é legal. Bom dia, bom dia. Essa é uma frase legal para vocês se lembrarem, né? Yeah. Oi, Dani, tudo bem? Deixa eu beber uma água aqui, que hoje tá super seco aqui, gente. Então, best dreams happen when we are awake. Legal, Wagner. Obrigada por convidar os seguidores. You're lazy, Ricardo. Todo mundo né? Domingo parece que a gente tá num modo mais lento. Vocês já repararam, assim? Até eu. Eu tô num modo mais lento. Christian, você não speak English, mas você deveria aprender alguma coisa. Tem várias formas de você aprender. Modo avião, exatamente, Dani. Domingo a gente tá no modo avião. Então, uma das frases foi bad things happens when the best dreams happen when we are awake. Tá vendo? Até eu tô esquecendo as frases, não dá, né, gente? Essa frase é muito legal de vocês aprenderem, né? Hello, Miguel, porque muita gente tá nessa luta no dia a dia, exatamente, modo silencioso mesmo. Então, a gente aprende algumas frases e a gente usa essas frases, é uma forma de aprender inglês, né? Eu tô lançando esse desafio, gente, para vocês aprenderem as frases, usarem no dia a dia de vocês, é uma forma de vocês não esquecerem palavras, usarem, né? Muitas vezes, quando você... legal, Wagner, a 14 deixa eu ver aqui, eu tenho que até olhar, né, o número. A 14 é o de hoje, né? I know I can do this, né? Eu sei que eu posso fazer isso. Então, quando a gente, por exemplo, vai dar um seminário, vai fazer uma prova,